Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Maximiliano Andes Orfali, mais conhecido como Max, presidente do Lactec, e eu tenho o prazer de estar iniciando agora o primeiro episódio, o Lactec Talks. Esse projeto visa ser uma conexão entre o conhecimento que nós produzimos, o Lactec, e as demandas do mercado. Prazer aí. O objetivo é transformar esses assuntos, essas informações, esse conhecimento que nós geramos, em debates relevantes aí para a sociedade e também contribuir também com a transformação do nosso ambiente aí, também das melhorias tecnológicas e da própria inovação. Hoje nós vamos iniciar com um tema bastante quente. Na verdade, um tema quente, úmido, molhado, com os ventos, trovões, né? Que é o plano de adaptação às mudanças do clima. E nada melhor do que fazermos aí os especialistas, ouvirmos o que os especialistas têm a dizer. E estamos aqui hoje com 3 dos maiores especialistas aí do Lactec nesse assunto, né? A Michela é a nossa diretora de operações tecnológicas, a Nicole e o João, que são dois dos nossos pesquisadores mais experientes, né, no assunto. Então, tudo bom, Nicole? Vamos lá. Max, tudo Seja bem? bem-vinda aí no nosso Lactec Talks. Muito obrigada, agradeço muito o convite. É muito bacana estar aqui falando sobre um tema realmente tão quente e tão frio, né, e tão chuvoso. São mais de 20 anos de experiência nessa área de meio ambiente e ensino, e eu gostaria realmente de agradecer por estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês. Legal. Seja bem-vindo também, João. Como é que você chegou até aqui? Obrigado, Max. Boa tarde, Max. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Michela. Bom, eu tô no Lactec já há 13 anos e trabalhando sempre na área de meio ambiente, focado na divisão não, na área de hidrologia dentro do meio ambiente. O meu mestrado ele foi relacionado a variações climáticas naturais, interdecadais. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas foi um mestrado, apesar de ser no departamento de recursos hídricos, focado em climatologia. E aí, após o meu mestrado, né, eu entrei no Lactec e recentemente também coordenei um projeto de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, né, relacionado a extremos climáticos. Então é um assunto que é bem familiar para mim, né, que eu gosto bastante, né, então estou bastante contente de participar aqui. Legal. Seja bem-vinda também, Michela. O que te trouxe aqui nesse evento? Eu queria até a geografia, né? Então, lá já desde os meus longínquos anos, eu trabalho na área de meio ambiente. Sou diretora de operações hoje no Lactec, estou na empresa há uns 4 anos, mas a minha história, a minha carreira toda sempre esteve vinculada aí para geografia e com o meio ambiente, né? Eu sempre digo que a geografia é ótima, que ela estuda tudo e nada ao mesmo tempo, né? Mas a gente consegue um pouquinho de cada coisa, então consegue entender um pouquinho das pessoas, da economia, da parte física, da parte do clima. Eu estou aqui justamente para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre essa questão de mudanças climáticas, eventos extremos, sobre as cidades, né? O meu mestrado também foi no ambiente urbano e industrial, que ajuda um pouquinho também a casar todas essas coisas. Tudo bom. Eu já vou emendar a primeira pergunta para você, Michela. Eu não sei se é só um sentimento ou não de nós leigos, né, da população em geral, mas aparentemente parece que as cidades estão sofrendo mais, parece que tá havendo impactos mais significativos quando acontecem esses eventos climáticos mais severos aí. Então, eu não sei, é verdade isso? Já é possível perceber ou é impressão nossa que as cidades estão mais vulneráveis a esse processo? Não, já é possível. Os dados estão aí para indicar que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais presentes. Então, quando a gente fala em enchentes, ondas de calor, deslizamentos, a gente está falando em eventos climáticos, meteorológicos que acontecem. O problema deles dentro da cidade é que, vamos remontar um pouquinho lá no passado, né? As cidades foram construídas pensando em logística, pensando em território, não se pensava com o olhar de, puxa, a gente vai ter eh, enchentes recorrentemente. Então, a intensidade e a frequência desses eventos eram outra, né. Então o grande problema das cidades está nesse olhar de hoje nós temos eventos climáticos que são muito mais presentes em um tempo muito menor. Então exige que a cidade pense sobre resiliência, pense sobre estruturas, pense muito na questão da vulnerabilidade social
já que essa parte climática afeta diretamente as pessoas que estão em áreas de risco, etc. A gente estava até conversando esses tempos com a Nicole Verdade. sobre essa questão de infraestrutura, né, Nicole? Você quer falar um pouquinho sobre A gente estava comentando que além das mudanças climáticas afetarem a população diretamente, né, por deslocar pessoas dos lugares onde elas estão, deixar as pessoas sem moradia, sem residência, e lógico, né, colocar em risco a própria vida humana, existe também a questão de que as cidades foram preparadas, né, Michela, para uma situação de não o clima atual, né. Nossos asfaltos, nossas linhas de transmissão, de distribuição de energia, Sim. o concreto das cidades, isso não foi preparado para as temperaturas, para as exposições às questões ambientais que a gente está tendo agora. Então, a infraestrutura da cidade, ela não está 100% resiliente para esses eventos. Então até essa estrutura sofre, faz com que, os recursos da prefeitura não sejam alocados para situações, por exemplo, não emergenciais, para situações de manutenção, por exemplo. Nesse caso, é o asfalto que está derretendo, é a linha que não está transmitindo, então isso precisa ser trocado com mais frequência. Mas Nicole, é possível já identificar que há uma severidade maior ou eu tenho a impressão, assim, quando a gente olha mais, né, pelo menos na minha experiência, que eu sempre tive, algum tipo de, pelo menos, preocupação com o clima, a gente vê que eventualmente você tinha eventos muito severos. Sim. Tivemos agora recentemente, por exemplo, aí em Rio Bonito, se não me engano, tivemos um evento muito, muito severo que acabou aí destruindo praticamente a cidade, mas eu me lembro aí que há, sei lá, 20, 25, 30 anos, acho que foi de 25 anos atrás, tivemos um evento parecido em Nova Laranjeiras, onde também teve um tinha um impacto muito grande. Mas realmente é muito tempo atrás, parece que agora as coisas estão acontecendo, porque eu lembro desse evento de Rio Bonito, a gente pensa agora em São José de Piatí, teve um também, há 3, 4 anos atrás teve o ciclone bomba, então, a frequência está maior ou será que ou também a intensidade? As 2 coisas. Na verdade, o que a gente quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente pensa assim: "Ah, isso vai acontecer lá em 2050". Não, elas estão acontecendo agora. O que acontece muitas vezes é que essas situações como, por exemplo, ilhas de calor, né, os eventos as ondas de calor que a gente tem sentido, quem é curitibano, como é que é, raízes, a gente traz a japona junto sempre, a japona tá ficando para trás, porque a gente tá acostumado com um clima diferente do que a gente tem tido mais recentemente. Então as ilhas de calor, elas estão sendo cada vez mais frequentes, né. Olha, isso só para a gente deixar claro aqui, para se esse evento, se esse, episódio passar fora do estado do Paraná, alguém vai querer saber o que é japona. A japona, gente, é algo tipo isso daqui, assim, é um casaco um pouquinho mais quente que a gente normalmente aqui em Curitiba carrega junto com o guarda-chuva. Não vai comer vina daí, né? Isso, é a salsicha, tá, pessoal? Bom, mas voltando aqui, então a questão das ondas de calor. Elas agora estão cada vez mais intensas e mais frequentes. Então a gente está passando por períodos de ondas de calor que a gente não estava acostumado a passar. A mesma coisa as chuvas. O regime de chuvas está diferente. Lógico, a gente tem eventos, acho que até depois o João pode comentar melhor sobre os eventos que também auxiliam nessa diferença de frequência, mas agora a gente tem chuvas muito concentradas em períodos curtos, né? A gente escuta no jornal falando lá 30 milímetros de chuva, né? 20 milímetros, 60 em um dia. Então, isso é muita, muita chuva concentrada. E a nossa cidade não está preparada para isso, né? As nossas cidades no Brasil como um todo não estão preparadas para isso. Então, eles estão mais frequentes e estão mais intensos. Então, sim, a gente já consegue sentir que as mudanças climáticas estão na nossa porta. E não estão nem batendo, elas já chegaram. E aproveitando também o próprio termo mudança climática, que existe uma diferença, né, entre a variabilidade climática natural, né, que como você falou, né, tem se pega eventos de muita chuva do passado, que se repete com uma certa, periodicidade, né. Nas mudanças climáticas, a ideia é que você tenha uma mudança realmente do clima, aquele regime que você é acostumado, né, como a gente fala aqui, o Curitiba, o clima subtropical úmido, como se saísse da média que você tem da temperatura, das chuvas, né, isso tanto na frequência dos eventos de chuva, né, como na intensidade, temperatura também, né, como os de calor que a Nicole comentou. Entendi. João, eu já acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho sobre 2 conceitos que a gente ouve muito aqui, né, e você pudesse explicar um pouco pra gente, o que que é adaptação e o que que é mitigação. Parece em algum momento parece que são sinônimos, mas acho que tem aí uma diferença importante, né, então você pode explanar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, sim. A mitigação no contexto das mudanças climáticas, ela está relacionada com a principal causa
das mudanças climáticas, né, a causa influenciada pelo homem, né. Claro que existem mudanças climáticas em todo, né, a história da Terra, geradas por outros fatores, né, mas o que é relacionado com o homem seria com o aumento de gases de efeito estufa. Então a mitigação ela está relacionada com a diminuição da emissão de gases de efeito estufa para atenuar esses efeitos ou, né, eliminar esses efeitos, né, dessa mudança causada pelo homem. E a adaptação, ela é relacionada muito mais com, o ambiente de cada município, de cada país, que em cada realidade, tem por exemplo, na costa, a gente aqui não está preocupado com a alteração do nível do mar, em termos de adaptação para as mudanças climáticas, porque a gente está a 900 metros de altitude aqui. Então, isso não é um problema de adaptação que a gente tem que enfrentar, mas quem está no litoral, sim. Então, a adaptação, a principal diferença de mitigação para adaptação, que a forma como você ataca a mitigação é basicamente a mesma para todo mundo. Já a adaptação, não. Cada local tem a sua realidade e tem a sua forma de enfrentar o problema, né? Então, essa que seria a grande diferença. Podia falar rapidinho assim pra nós, assim, se fala muito disso, mas não sei se todo mundo conhece exatamente o que é o efeito estufa. Você consegue explicar aí para leigo o que é o efeito estufa? É basicamente assim, na atmosfera você tem uma composição de gases, né, o nitrogênio a maior parte, oxigênio, e tem uma quantidade de gases que produzem esse efeito de segurar mais em termos mais práticos, em termos mais simples, né, segurar a radiação no planeta, né, e fazem aquele efeito de como se né, o calor tentasse escapar e não conseguisse por conta desses gases, né. Em termos mais simples seria essa ideia. Daí como, a gente está aumentando a emissão desses gases, não tem o CO2 que é o mais conhecido, né, tem o metano também, N2O, tem uma série de outros gases que têm, né, diferentes, potenciais de aquecimento global também, cada elemento está relacionado com um potencial diferente, né. Basicamente essa é a ideia, né, de que você aumenta esses gases na atmosfera, eles impedem que a radiação saia, então, Esses gases, basicamente, eles fazem mais ou menos o efeito que o vidro faz numa estufa, é isso, né? Isso. É, quando você tem uma estufa, aquela onde a gente coloca aí plantas, né? Você tem na parte de cima um vidro e você que deixa passar o sol, o calor pela radiação e ele aquece ali o ar, sobe, mas tem o vidro que segura, né? Então, esses Isso. gases acabam fazendo por isso que é efeito estufa, né? É importante destacar isso que o João comentou, assim, que naturalmente a gente já tem esses gases na nossa atmosfera, porque parte dessa radiação tem que entrar para aquecer o planeta, né, isso é importante para nós. E parte, como não é uma redoma fechada, parte dessa radiação tem que escapar novamente, e não ficar retida aqui. E quando a gente aumenta a emissão de gases de efeito estufa, a gente está propiciando que essa parte dessa radiação que deveria voltar para o espaço, ela permaneça aqui aumentando a temperatura do nosso planetinha. E por isso que é importante as cidades também pensarem sobre isso. Hoje a gente vê um monte de iniciativas acontecendo dentro da cidade, de mudança, por exemplo, da matriz de carros, né, usar mais energia realmente para movimentar isso. Então as cidades têm um grande papel na redução ou pelo menos na diminuição das emissões desses gases. Então a cidade está realmente em voga quando a gente fala sobre clima também, né? Talvez pensar, né, repensar justamente essa estrutura. Outro dia eu estava andando aqui, teve uma chuva, essa como a Nicole falou, uma chuva muito rápida, eu acho que deu Intenso. somente 10, 15 minutos de chuva, mas muito intensa, e ato contínuo as chuvas começaram a aumentar ali, ter aqui aquele volume de água maior, e você começava a ver em alguns lugares, alguns alagamentos aí de ainda pequenos, coisa de 10, 15 centímetros. Você percebe aquilo que deveria estar escoando talvez pela boca de lobo, e aí você olha a boca de lobo, ela está vertendo água, né. Exato. Então parece que aquilo que você comentou, quando foi planejado, mas talvez não para tudo isso, né. Volume, né, para esse volume que está acontecendo ali, né. E o fato também das cidades, ela tem os benefícios que o cidadão quer. Ela tem o asfalto, ela tem o concreto, ela tem a estrutura de vidro, né. Mas exatamente essas estruturas, se elas não forem voltadas para a própria resiliência da cidade, como por exemplo um asfalto que seja permeável e permita a água passar por ele e seguir para camadas mais profundas do solo, né, quando esse asfalto é impermeável, então mais rapidamente essa água que está vindo com muita intensidade em pouco tempo, ela acaba aumentando o volume dela e o que a gente tem de infraestrutura né, os bueiros, as bocas de lobo, ele não está adequado para o volume que está
está chegando. Então é por isso que a gente tem essas regiões de alagamento, né? E acho legal só comentar também em relação a isso, que atualmente se usam muitas soluções, mesmo para cidades, baseadas na natureza. E é realmente isso, né? Ideias que a gente observa na natureza para implementar dentro das cidades. Por exemplo, né, a gente tem jardins filtrantes que servem mais ou menos como os nossos parques lineares, que estão cada vez mais presentes dentro da cidade, né? São ideias, até na Europa, eu estava lendo esses dias, falava sobre as ilhas de frescor, para contrabalancear as ilhas de calor. Então, eles criam lugares com arborização, justamente para a sensação térmica ficar mais agradável às pessoas, né? Então, as estratégias que as cidades utilizam para enfrentar essas situações, elas são bem interessantes e caminham muito aliadas também com a inovação, né, acho que esse é um tema muito presente para nós no LACTEC e que é um aliado muito grande para as cidades, né. Hoje tem muitos instrumentos, muitas ferramentas que podem ser aplicadas justamente para adaptar ou para mitigar essas mudanças que a gente vem sentindo aí no nosso dia a dia. Desde o desenvolvimento dos materiais especiais para essa resiliência na cidade, tipos diferentes de concreto, com base em outros materiais, né, até a própria reciclagem de resíduo sólido, basicamente conhecido como lixo, a reciclagem dela, a reutilização desse material na própria estrutura e na resiliência das cidades, a imitação da natureza, nas soluções baseadas na natureza. Então vai desde o material que você pode usar, é um material diferente do que já se usava antes, até a como essa infraestrutura pode trabalhar, uma renaturalização de rios, né, ao invés de a gente canalizar os rios, renaturalizá-los, então eles voltarem a ter o leito original. Então são as obras civis, os materiais, a infraestrutura, tudo isso combinado é que vai trazer uma cidade mais resiliente e mais adaptada às mudanças do clima. Eu ia perguntar isso para você, João, justamente, o que que uma cidade por onde ela começa, né. Então a gente já percebeu aqui que nós temos efetivamente as mudanças já estão aqui, né, já não estão batendo a porta, já entraram dentro de casa, a gente está tendo que conviver. Também percebemos já que a estrutura e a forma como as cidades foram pensadas, elas não estão aderentes à situação atual, que isso a gente já está sofrendo na pele, mas se a cidade quiser então, tá bom, e agora, o que que eu faço? Por onde eu começo? O que que um plano básico aí deve conter para que uma cidade tem que fazer para poder se adaptar ou, eh a conviver para que o munícipe tenha aí uma claro que ele teve uma qualidade uma melhoria importante na qualidade de vida ao longo do tempo, mas agora os problemas mudam, né, parece que passamos de fase no videogame, né, agora temos que repensar, antes o sonho de todo habitante de qualquer cidade era ter um asfalto na frente de casa, ter aí uma situação, um atendimento às suas necessidades mais importantes, né. Ah, mas agora parece que mudou de nível. E agora, quando chove, quando tem problema, quando tem seca, quando tem frio, por onde começar, João? Bom, o Brasil ele já tem, se for contar todos os municípios, se eu não me engano, em torno de 15% dos municípios com planos de adaptação, às mudanças do clima ou planos que contemplam, né, a parte de adaptação e até mitigação junto num plano só. E assim, se for pegar todos os planos lá, tem alguns que são muito mais complexos, outros são um pouco mais simples. Existem até alguns manuais, né, que orientam, assim, alguns pontos que você deve colocar, né, no plano de adaptação das do clima. Mas tem uma figura bem interessante que eles colocaram várias etapas, e deixa eu ver se eu lembro as etapas aqui, a gente pode até discutir o que que cada etapa, né, tá buscando. A primeira, se não me engano, é a governança, que é basicamente o quem que vai estar em cada frente, né, do plano. A segunda, é a aplicação de uma lente climática, que é uma forma de você fazer um diagnóstico do teu município, né, e identificar os problemas que você tem lá, que você tem que atacar, né, e os problemas que você já atacou, né, então você fazer esse filtro com a lente climática. Depois uma análise de risco, que ela engloba a ameaça, que é o tipo de problema que você está enfrentando, a vulnerabilidade e a exposição, né, o quão sensível você é àquela ameaça, seja uma chuva significativa, uma temperatura muito alta, e a exposição, né, o quanto tempo você está exposto àquele problema, né, se você não está exposto um período muito curto de tempo, aquilo não representa no produto, né, um risco significativo. Depois desses 3 são 8 pontos, se eu não me engano.
O quarto ponto seria relacionado às medidas que você vai tomar para atacar esse problema. O quinto ponto seria, depois que você elencou diversas medidas, você fazer uma seleção das medidas principais, né, para você atacar. E daí são 3 estratégias diferentes no final, se não me engano, estratégias para você efetivamente aplicar essas medidas que foram selecionadas, estratégias de monitoramento e o último ponto seria estratégia de comunicação, como que você vai, né, comunicar não só pro teu público interno, né, do município, mas também pro externo. E nesse guia é bem interessante que eles colocam essas 8 etapas num círculo, né, que você chega lá no último ponto, que é a comunicação, você tem que voltar para a governança para ver se não tá funcionando certinho, né, os atores estão atuando da forma como deveriam. Sincronia. Sim, sim. E as realidades são diferentes, João? Por exemplo, muda muito um plano de uma cidade para outra? Sim, sim. Assim, as realidades obviamente são diferentes, mas isso acaba impactando também no plano que eu vou fazer? Sim, com certeza. Até como a gente estava comentando, né, de Curitiba. A gente está aqui, né, a 900 metros de altitude, comparando com o litoral, né? O litoral você tem o nível do mar ali, né? Se você aumentar o nível do mar, você vai ter áreas que vão sofrer mais, né, com cheias, né, ali na região da costa, né, no litoral, que é uma realidade totalmente diferente de Curitiba ou de qualquer outra cidade do interior, né? Então, a realidade de cada município que vai determinar quais são os problemas que o município vai enfrentar e como que você pode atacar esses problemas, né? E muito relacionado também com a vocação do município, né? O plano ele tem que entender a vocação do município. Então, um município que tem uma vocação para a agricultura, já está estabelecido aquilo ali, então a gente também tem que dar foco nas questões de clima, não só para atendimento da população, mas para atendimento das questões econômicas do município, né? Então, é necessário que esse plano de adaptação às mudanças do clima ele seja customizado para aquele município. Isso é muito importante. Entendi. É porque tem realidades diferentes, né? Você falou, Curitiba está a 900 metros de altura, né? Maquinhos está na beira do mar, né? Foz do Iguaçu está na beira do rio, né? Então, assim, são coisas que você tem que ter, efetivamente aqui, né? Tem uma questão da região de Orlando e Vitória também, que tem essa questão histórica do rio, né? Então, assim, me parece que, obviamente, vai ter soluções para problemas diferentes, tem soluções Exato. diferentes, né? Uhum. Isso aí. E Michela, e como é que o LACTEC pode ajudar nisso? O LACTEC pode ajudar de várias formas, né? Além da gente ser um instituto de pesquisa e inovação, o que facilita entender essas individualidades municipais, porque a gente tem um olhar que sai fora da nossa caixinha, sai fora da caixinha do que normalmente se pensa. Então, a gente pegando um plano de adaptações a mudanças climáticas, a gente consegue fazer diferentes interfaces com ele, né? A gente pode fazer estudos hidrológicos que estão conosco há mais de 60 anos, né? A gente trabalha com esses estudos. A gente consegue fazer, inclusive, predição de clima, né, nós já desenvolvemos vários softwares como o Climex, que é um software que a gente desenvolveu a partir de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente consegue aplicar todo o nosso conhecimento a fazer um diferencial nesses planos e realmente para que o município tenha um produto efetivo que saia do papel. A gente vê muitos projetos, muitos planos que são parte de políticas públicas, mas que acabam não saindo do papel. A ideia é que a gente construa e nós temos essas habilidades para construir planos que sejam efetivos e que realmente ajudem a mitigar e adaptar esses problemas que a cidade enfrenta. E Nicole, a gente temos aí, nós temos uma variedade muito grande de possíveis soluções ou tem uma solução única? Não, Tem possibilidades? A gente sempre pensa assim, né? Normalmente parece que as soluções são sempre muito complexas, muito grandes, né? Seja renaturalização, ou mudando o asfalto. Aí são coisas que são muito grandes. Tem também ações mais simples, menos complexas que a gente pode implantar? eu sempre comento com os meus alunos que assim, nós somos mais de 8 bilhões no planeta. Se cada um desses 8 bilhões cuidar do seu lixo, por exemplo, a gente tem 8 bilhões cuidando de lixo, né? Destinando corretamente, esse lixo não vai parar, por exemplo, numa boca de lobo, num bueiro, né? Isso é uma ação muito simples. E também nos resíduos sólidos, a gente também tem muita economia associada ao resíduo sólido. Então, por que não juntar as duas coisas, né?
Além disso, existem, como a Michela já tinha comentado, diferentes tipos de soluções que podem ser adaptadas para diferentes tipos de cidade. Então, a cidade, né, ela já está toda asfaltada, ela já tem calçadas. Por que não a gente colocar os jardins de chuva, então, que é uma solução baseada na natureza? No caso do jardim de chuva, a ideia é que a água passe mais tempo permeando aquele solo antes que ela chegue efetivamente no bueiro. E isso faz, então, com que essa tendência a alagar certos pontos diminua, né? Então, existem soluções sim, e a ideia do plano ser adaptável é que essas soluções, apesar de existir um pool de soluções que é comum, as soluções que se adaptam para uma determinada cidade, elas podem não ser as mesmas que falem a realidade de um outro município, né? Então, por isso, existem muitas soluções e muitas possibilidades de adaptação de um plano. E, Michela, independente da questão financeira aí, se às vezes tem municípios que têm mais recursos, menos, mas nunca é ilimitado, né? Nunca dá para a gente dizer que tem recurso ilimitado. Como fazer essa priorização? Se tem muitas opções, né? O que fazer primeiro? Olha, pensando a nível municipal, que é isso, né, assim como há uma diferença na parte geográfica das cidades, na parte econômica das cidades, política também, há essa diferença financeira e que acaba tendo, um peso significativo. Como priorizar? Na verdade, esses estudos, o plano de adaptação a mudanças climáticas, plano de drenagem municipal, o plano de biodiversidade, todos esses planos, eles acabam tendo que ter algo em comum, que é quais são as áreas prioritárias, qual é o grupo populacional prioritário. Então, esses instrumentos é que vão determinar essa priorização. E aí, como foi comentado aqui também, as soluções não necessariamente precisam ser caras, elas precisam ser efetivas. E aí, o olhar para cada cidade é que vai indicar qual é a melhor estratégia a ser implementada. E definir o que é prioridade, aí vai depender realmente de cada plano, de cada cidade, de cada gestor e de cada política que se quer implantar também dentro da cidade. E, João, e nisso nós podemos ajudar também? A saber exatamente onde atuar. Obviamente, qualquer gestor sempre vai querer utilizar o recurso aonde haja o maior impacto positivo, né? Mas nisso a gente também tem expertise, a gente também consegue ajudar? Sim, sim, com certeza. Até o Lactec, como ele trabalha com inovação, né, a gente sempre apresenta mais do que os nossos projetos estão aí para mostrar, né, mais do que nos é proposto, né. Então, com certeza a gente e só também fazendo um gancho, né, da resposta da Michela, né, além da a parte do envolvimento populacional, assim, é muito importante. Não é à toa que o primeiro item lá daquele guia é a governança, né, que não adianta você ter no papel, né, todo um plano de como adaptar a cidade se a população não está envolvida, se aqueles que vão tomar decisões ou que podem, né, fazer alguma coisa não estão envolvidos, né. Então por isso que é muito importante esse ponto e o Lactec também tem experiência, né, de trabalho com comunidades, então eu acho que a gente tem uma equipe bem completa, né, para atacar todos os pontos dos planos, né. E Nicole, você aí como professora, qual é o papel aí da educação nesse processo? Nossa, ela é a base do processo, Max. Porque, a partir do momento que o cidadão está engajado, no seu bairro, no seu município, na melhoria da qualidade de vida sua e coletiva, existe um ganho efetivo para a coletividade, né. Então, no momento que aquele cidadão recebe informação, recebe comunicação, que é parte do plano de adaptações às mudanças do clima, recebe uma comunicação informando sobre o que está causando problemas, de que maneira ele pode auxiliar, daí a gente entra com questões de educação ambiental também, né, faz com que ele se sinta responsável e pertença àquele processo. Acho E que é a educação faz parte, provavelmente, de qualquer plano de adaptação à mudança climática, né. sim, Tem um pilar, ele é um pilar importante que não pode ser deixado para trás, porque também não adianta você fazer as coisas, não há política pública que, se sobreponha se o munícipe também não quiser, se não quiser fazer a sua parte, como você falou, né. Então acho que a educação também faz parte de um plano de adaptação. faz. Muito do que a gente trabalha mesmo na questão da comunicação e do conhecimento. Então, assim, se é necessário para uma determinado, como eu comentei, assim, é muito adaptável para o município. Então, se naquele município existe um problema muito específico que pode ser auxiliado pela população, pode ser desenvolvido, por exemplo, cartilhas específicas para
repassar essa informação numa linguagem adequada para a população, além de, obviamente, né, você ter o próprio técnico, o profissional junto com aquela comunidade para fazer as explicações necessárias e fazer com que aquele conhecimento, eh, seja aquela sementinha de conhecimento, ela vire realmente uma plantinha com vida própria, né, que aquela pessoa se torne um replicador daquela informação e daquele conhecimento. Então sim, educação é base. E Nicole, você é otimista? Ainda dá tempo? A gente ainda consegue salvar nosso planeta? Eu sou uma pessoa que convive com muitas pessoas otimistas, então nesse aspecto eu acho que eu ganhei muito e acabei me tornando uma pessoa otimista também. Por osmose, então, porque Eu acho que sim, porque assim, a gente tem muito essa coisa na ciência da realidade dos fatos ser muito preto no branco, aquela coisa ou é um zero. E a gente observa que existem muitos nuances nesse aspecto, né. Então assim, a própria população se engajando, as prefeituras percebendo que esse é um caminho que não tem volta, cada um tem que ter o seu plano de adaptação às mudanças do clima, tem que ir atrás, né, essa é uma responsabilidade da prefeitura realmente. Então assim, eu entendo que existe caminho, existe tecnologia para isso, e existe muita solução para ser implantada, então eu sou otimista, dá para fazer alguma coisa. tá indo. E você, João? Ainda temos tempo, João? Sim, sim, se perguntado, né, se a gente pode salvar o planeta, né, o planeta vai estar sempre aí, né, a gente que tem que se salvar, né, como civilização, né, e sim, né, porque o ser humano ele sempre acaba encontrando, né, alguma solução para os seus problemas e também aproveitando de novo o que vocês falaram, né, a parte de educação, provavelmente eu também sou um produto de educação ambiental, porque eu vivi bom, o meu sotaque já entrega, né, eu vivi na região metropolitana de Curitiba, né, no interior, mas na região metropolitana aqui, né, e a gente era muito impactado com as propagandas, né, da capital, né, relacionados à família Folha e tudo mais, né, todas essas iniciativas e o fato de eu ter feito engenharia ambiental, tenho certeza que tem um pouquinho tem a ver com isso, né, e isso também transformou toda a população, né, da nossa região aqui, e esse papel transformador, né, da educação que vocês estavam comentando, assim, a gente só vai, né, ter uma noção desse trabalho ao longo dos anos, né. E com certeza o Brasil ele tem um papel importante em relação às mudanças climáticas, né, todas as iniciativas, tem governo federal, né, e tem várias iniciativas relacionadas às mudanças climáticas, e assim, eu tô otimista assim que a gente vai sair dessa. Que bom, que bom. Eu acho que o fato da gente estar falando do assunto É. já é uma situação importante. Cada vez mais a gente vê os líderes políticos, líderes aí da sociedade civil também, né, a gente vê as pessoas falando disso. Até independente aí do qual motivo, se as mudanças são ou não são ciclos, né, mas uma coisa é clara, que nós precisamos nos adaptar, né, a gente precisa fazer alguma coisa, porque efetivamente os impactos estão doídos demais, né, os impactos estão cada vez mais doloridos, cada vez mais impactando mais gente. Também tem a questão da aglomeração, né, cidades estão ficando maiores, né, estão ficando mais gente junto, então Densidade maior, né. densidade maior e olha, crescendo, não só a densidade crescendo, e aí a gente vê que obviamente vai ter cada vez mais impacto e mais gente, né. Mas o fato de a gente estar discutindo, estar falando, a gente percebe as pessoas já preocupadas e já aí projetos estruturantes também que começam a aparecer, isso dá aí um otimismo grande, pelo menos, dá uma vontade, um fôlego grande e sempre é possível, né, sempre a gente sempre consegue, reverter. Eu sou aqui, eu acho que o que é mais, mais tempo jovem, né, eu sou há mais tempo jovem. Eu sou do tempo da Guerra Fria e que se contava em quantas vezes, existia, potencial nuclear para destruir o planeta. Então a gente dizia: "Olha, tem armas para destruir 30 vezes o planeta, 25 vezes". Eu vejo igual o João falando que o planeta está salvo. Na época a gente achava que em algum momento o planeta ia acabar, né. E aí a gente conseguiu reverter, fazer coisas diferentes, mudar aí a consciência. Então, eu não tenho dúvida que há tempo sim, há possibilidade, eu vejo aí, vontade aí pública, né, de todos os entes para que a gente faça, e eu acho que o LabTech tem um papel importante aí, podemos trazer tecnologia, inovação, pensamento, né, desenvolvimento, pesquisa, então eu acho que um papel muito importante aí do LabTech nesse processo. Você, Michela?
Temos tempo ainda? Você está otimista? Você perguntou pra pessoa, a gente vê isso aí que eu conheço e que ele pode conhece também. Como diz, eu sou uma realista esperançosa. A Suassuna me salvou da positividade tóxica. Ele disse: "Ó, tu é realista esperançosa". Adotei isso. Acredito que sim, tem eu acho que algumas palavras-chaves para a gente pensar nessa positividade, para ela não ser apenas o pensamento, né. Acho que planejamento é uma palavra muito importante. Participação social, acho que é fundamental, porque é bem o que você comentou, sem a participação social para qualquer política, para qualquer plano, para qualquer instrumento, isso não vai à frente, e as pessoas que moram, que residem nos lugares, elas conhecem verdadeiramente aquele espaço. Então acho que esse é um item bem importante. E o que você também acabou comentando, inovação e tecnologia, não faremos diferente fazendo a mesma coisa. Então a gente realmente tem que pensar diferente, fazer diferente, para um mundo diferente que teremos daqui para frente, né, cada vez mais diferente, que já está bem, né, então cada vez mais diferente. Que bom, não, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, né? Obrigado, Nicole. Sua mensagem final, quer deixar uma mensagem para nós? Olha, pessoal, eu diria assim, vamos colocar a mão na massa, né, não vamos esperar mais, 30 anos, né, pra gente perceber que realmente as mudanças já entraram na nossa casa, elas não estão batendo na nossa porta. Então vamos colocar a mão na massa, vamos pensar em como a gente pode adaptar as cidades, em como a gente pode fazer com que a cidade se torne mais resiliente, porque isso no final da conta, isso é um retorno pro indivíduo. Trabalhar no coletivo é um retorno pro indivíduo, então vamos botar a mão na massa. Obrigado, João, pela tua participação e com a sua mensagem final. Vai ser bem curta, conte com a gente. Bom, que bom, legal. Michela, obrigado pela participação e qual a sua mensagem? Obrigada, a minha vai ser um pouquinho mais comprida. Mas, realmente acho que a gente precisa olhar para as cidades como uma grande catalisadora de coisas positivas e que precisamos fazer algo por ela, né, por elas. E fazemos todos de uma forma coletiva, porque o individual é super importante, mas o pensar coletivo, ele também traz aí uma força bem relevante. Eu não tenho dúvida, eu vou ficar aí com a fala aí do João, né? Conte conosco, né? Conte aí com o Lactec está a serviço da sociedade, a serviço da comunidade. Então a gente produz conhecimento, a gente é dedicado a isso, a gente produz inovação, tecnologia e estamos aí a serviço da comunidade mesmo. Então, contem conosco, usem e abusem aí do Lactec e fiquem ligados aí para o próximo Lactec Talks. Muito obrigado a todos, um grande abraço.